Manila, Philippines. Panicked families run for their lives. Their high-rise apartment building is beginning to tilt. An urgent evacuation is underway when suddenly men, women, and children are still running for safety when the foundation gives way. The building rips through power lines, threatening to ignite the entire neighborhood. The tower finally comes down in a massive pile of pulverized concrete and steel. Hundreds are now homeless. Their possessions gone forever. Yet amazingly, no one is killed or even injured. Shoddy construction is blamed for the disaster. Criminal charges are filed against the building's owner. He's lucky they don't include murder. Muito bem, desde o jardim da infância até minha pós-graduação na COP, na Ilha do Fundão do Rio de Janeiro, eu estudei em escolas públicas. Eu me senti agora no dever de cidadão de poder devolver para a comunidade técnica o que eu aprendi, o que eu vi na minha experiência, pois nesses 44 anos de magistério na Universidade de Brasília e outros 10 na Faculdade de Engenharia e Esplan, e mais perto de 11 mil contratos e obras das quais eu fui responsável da técnica, achei por bem devolver um pouco dessa experiência, esse conhecimento para todos aqueles que pudessem me ouvir. De uma forma surpreendente, eu verifiquei que o número de acessos e interesses e perguntas e e-mails foi muito maior do que eu realmente esperava. Por isso, vamos reiniciar toda a contagem de acessos agora, porque eu quero então já começar a explicar algumas coisas que me perguntaram e responder alguns quesitos. Muito bem, a primeira grande pergunta é se existe alguma apostila do que eu estou mostrando lá. Na realidade, não existe mais apostila do que eu tenho falado lá sobre sapatas, estacas, tubulões, patologia, etc. Porque essas apostilhas, alguns anos atrás, já foram sendo transformadas em livros. O mais importante deles, o mais completo, é esse livro de Engenharia de Fundações, que não está na sua forma final ainda, porque são 800 páginas. Então, de tempos em tempos, a gente faz uma tiragem, eu peço ao editor para fazer uma tiragem pequena, para atender aqueles pedidos emergenciais. Ele trata, de uma certa forma, de tudo sobre fundações, com ênfase naquilo que os grandes escritórios de engenharia fazem, que é a aplicação de método semi-empírico estatístico, mas de uma forma moderna. Também o seu capítulo 17, que é muito interessante, tem toda a parte de patologia, recalques admissíveis, fatores de risco e outras novidades que resultado das minhas pesquisas. Em segundo lugar, também publicado pela COP, na época, um livro sobre sondagens. O primeiro livro de fundações, ele está de uma certa forma esgotado. De tempos em tempos, como eu disse, faço uma pequena tiragem. Se alguém, ainda assim, se interessar e fazer parte da nossa lista de pedidos, por gentileza, basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Ao final eu repito novamente. O segundo livro é Sondagens, que foi na realidade o primeiro livro de sondagem publicado no Brasil, que foi publicado a primeira versão em 1972 na COP. Ele tem praticamente tudo sobre sondagem, todos os tipos de sondagens, os cuidados, prós e contras, e o mais importante, correlações com parâmetros geotécnicos. Se alguém se interessar por esse livro, não está disponível ainda, mas poderá entrar na lista da próxima tiragem. Basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. E finalmente que ainda está no prelo, que também foi muito solicitado, é esse de danos causados por recalque.
Aqui nós discutimos todo tipo de recalque sobre a ótica do solo e da estrutura e quais são os limites em particular. E eu insisto em chamar a atenção aqui, como tenho chamado nas palestras que falo ou que faço, é que o recalque mais letal não é o diferencial como todo imagina. O recalque diferencial realmente é muito ruim, mas o distorcional é aquele recalque letal que vai fazer sua obra rachar ou eventualmente desabar. Então, através da análise de perto de 700 obras que eu creio que já analisei até hoje, eu construí uma relação chamada fator de risco, que pode dar uma certa noção de qual é o risco que aquela obra tem em entrar em colapso. Esse ainda está no prelo, não está em condições de ser publicado, nem tiragem experimental ainda. Mas, se alguém precisar de alguma coisa de forma mais assim, urgente, premente, manda um e-mail para mim. Quando eu tiver um tempo, eu mando a resposta ou mando tabelas daquilo que se precisa. Se bem que a parte central está nesse livro aqui. Então, agradecendo a Infrasolo e a Fundex de Brasília, nós passamos agora a essas aulas do YouTube, que vamos começar a recontagem depois dessas explicações. Só espero poder ter sido útil. Agora vamos falar um pouco de cada uma. Depois, no capítulo apropriado de sapatas, de tubulões e estacas, eu vou mostrar detalhes, slides, e vamos descer mais a fundo. Vamos começar agora com os tipos de estacas. Item 3.3. Principais tipos de estacas. Estacas broca. Estacas do tipo broca é uma estaquinha simples de baixa capacidade de carga, que foi muito usada em São Paulo e é usada em São Paulo, está já vindo para Brasília há uns 30 ou 40 anos. É uma estaca furada com trado, 2 homens operam essa estaca, esse tradinho se compra em qualquer loja de construção, ele tem um trado tipo cavadeira na ponta, e vai perfurando o solo, normalmente até 8 metros de profundidade, e é lançado o concreto aqui dentro, concreto de baixa resistência. Existe de 25 centímetros, de 30 e de 40, mas o de 25 pode entortar, o de 40 não melhora nada. Portanto, o trado tipo broca, ou estaquinha tipo broca, a melhora é de 30 centímetros. Pode-se colocar, dependendo do cálculo e do solo, até 6 toneladas. Tem uma vantagem, que é uma estaca profunda, então ela sai da faixa ruim do solo, principalmente solos colapsíveis. Muito bem. Está entrando agora em moda uma estaca inicialmente desenvolvida em Brasília, depois em Maringá e depois em Campinas de São Paulo, na escola FEAGRE da Unicamp. É uma estaca de solo e cimento. Plástico.
é uma estaca escavada a trado, preenchida com solo e cimento, que pode, eventualmente, quando é o caso, ter mais de uma base alargada. Também com um comprimento de 8 metros. Pode ser escavado à mão. Uma boa dupla de tradeiros cava 6 desse por dia. Uma máquina pode escavar até 50 por dia. Muito bem, é uma questão de opção. O tradeiro tem um vetor social muito forte. Você pode dar emprego para muita gente. O tradeiro, falta uma dupla, você pode ter mais 50 na obra. O caminhão quebra a perfuratriz, a trado mecânica, quebra, você para a obra uma semana, atola, não sei o que lá, etc. E essa fundação só é possível ser executada em solos coesivos, que são as argilas e os siltes. As argilas com um pouco de areia, o silt também, porque o furo tem que ficar aberto. Então, as argilas do Brasil são chamadas gordas ou untosas, tem um índice de plasticidade alto. Então ela gruda no trado. Para limpar, o caminhão tem que dar uns contra-torque. É como se você pisasse na embreagem do carro e ficasse soltando, para jogar lama fora. Às vezes não dá, tem que ter um operário só para tirar a lama do trado. E esse contra-torque estraga o sistema de embreagem da máquina. Muito bem. Essa estaca de solo, cimento plástico, normalmente, estudos feitos no Brasil inteiro, nós já ensaiamos perto de 400 copos de prova, de quase todo tipo de solo, funciona muito bem. Só não funciona, certamente, para solos orgânicos, nem experimentei. Porque solos orgânicos são muito finos, e a matéria orgânica vai consumir muito cimento para poder dar resistência. Se tiver, por sorte, um pouquinho de areia natural no solo, aumenta muito a resistência, facilita, inclusive, a remoção do material do trado. Pode usar betoneira, nesse programa aí da tia Dilma, Minha Casa Minha Vida, pode usar betoneira. Mas quer saber de uma coisa? Experimentamos pesquisas. O traçado manual na enxada é mais produtivo, porque na betoneira também gruda na betoneira. Então tem que ficar batendo a betoneira e tal. A menos que você coloque areia, o que encarece. Normalmente, o traço é 1 de cimento, mais 6 ou 7 de solo, às vezes até 8. Mas, em geral, 26 litros de água vai dar para essa pasta, você tira o solo do furo, feito a trado, cavadeira ou hélice. Esse mesmo solo traçado, quase todo o solo do Brasil funcionou bem, volta para dentro da cava, sem precisar de compactar nem vibrar. A tentativa de vibrar e compactar não melhorou nada na resistência, ou muito pouca, e perdeu a beleza do sistema, que é muito barato. Isso pode ser feito em regime de mutirão, porque é tudo em volume. As pesquisas são feitas em peso, provas de carga, etc. Né? Mas no campo vai se produzir pela UNB uma cartilhazinha de como fazer passo a passo. Nessas estacas nós recomendamos pelo menos 1 metro, 1,20 m de concreto, para poder colocar a ferragem. Aqui pode ser espetada. Em geral, a ferragem de fundações é bom que seja estribada, para poder engastar
na viga, ou num bloquinho, ou no próprio radier. Muito bem. Como toda estaca a trado tem algumas limitações. Primeiro, profundidade. Eu já furei até 12 metros na mão. Mas 6 metros, 8 é ótima, dá uma boa produção. Se quiser aumentar um pouco a capacidade de carga, faz uma ou duas ou três bases alargadas. E a pesquisa mostrou que se o espaçamento entre as bases for igual ao diâmetro, o solo aprisionado que está aqui trabalha como se fosse o próprio concretinho. Então, você vai ter aqui um aumento substancial de área, tanto na base quanto no fustezinho. Repete. 80 centímetros ou 1 metro. Já até fiz estacas com 4 bases, solo muito ruim. Existe uma maquininha, que é uma patente livre, que é uma espécie de guarda-chuva de cabeça para baixo. Ele tem um copinho embaixo, qualquer serralheiro de esquina aí já faz. Tem uma hastezinha de 3/8 ou de 5/8 soldada no fundo. E aqui, um caninho de 1 polegada galvanizado desse de água, que encaixa nessa hastezinha. Muito bem. Aqui se usa uma faca que é feita de mola de caminhão, com uma rótulazinha, pode ser uma dobradiça daquela tipo cartuchinho, que se compra pronto. E aqui 2 bracinhos articulados presos aqui. Até hoje a melhor experiência mostrou que diâmetro aberto, aí ele desce fechado e começa a girar. A pessoa empurra lá em cima, na hora que ele faz força para baixo, ele começa então a abrir o guarda-chuva. Então, ela vai abrindo e fura uma base que devia ser semi-esférica. Mas não foi desenvolvida ainda uma faca capaz de limpar bem a borda. Portanto, a recomendação é mandar fazer isso. Se entrar no site da Infrasolo, tem o croquis, ou no meu livro de fundações, também tem. 80 centímetros, mas só considera 60. Já desenterramos umas 50 para medir toda. 60 é um bom tamanho da base, quando você precisar de garantir mais um pouco. A tração é ótima. Ancora poste, prova de carga. Só que aí, pelo menos as bases devem ser de concreto e o ferro deve descer lá embaixo. Acho que eu já fiz prova de carga na Embaixada Americana para 200 toneladas, ensaiando estaca. Arranquei com essa daqui, eu botei o ferro lá embaixo, uma viga de aço, não consegui arrancar essas estaquinhas. Nunca ela saiu, nem deformou mais do que 1 milímetro. Esse engastamento à tração é perfeito. E hoje surge como a principal aplicação delas, talvez a maior agora, são em aterros. Aterro rodoviário de mais de 5, 6 metros, ele abate por deformação elástica, recalque imediato. É comum você subir no aterro e dar aquela pancada no viaduto, né? O aterro sedimenta, porque o subleito, que é o terreno natural, não suporta o peso próprio do aterro. Um aterro de 6 metros, por exemplo, compactado, dão 2 toneladas por metro cúbico, o peso dele. Vezes 6, 12 toneladas por metro quadrado. Então, solo natural, mesmo limpinho, às vezes até compactado, ele começa com o tempo ceder. Então, é aquele problema no sistema de suspensão do carro, acidente e tal, e de vez em quando os órgãos de estrada vai lá, enche de asfalto, abate de novo, enche de asfalto. Tem casos de muito mais de 1 metro. Então, reforça-se o aterro fazendo um tabuleiro de pirulito a cada 1,5 metro, uma estaquinha.
ela melhora todo o terreno e ele para com esse problema. É ótimo para radier, piso de fábrica, que não pode deformar nem trincar. Então, terreno de apoio é fraco, faz um tabuleiro de pirulito, enche aí a cada 1,5 m, funciona muito bem. Eu cito como um exemplo último, dos melhores, a fábrica de remédio genérico da União Química. Radiers enormes, galpões enormes, piso de concreto, concretado na época de seca, problema sério. E a Anvisa, cumprindo bem o seu dever, por ser uma fábrica de remédio, não pode ter nenhuma trinca no piso, porque gera bactéria. Então, eu fiz um estudo, a única saída foi reforçar o aterro com essas estaquinhas. Fizemos 9.800 estacas dessa, para segurar o piso da fábrica. Não trincou absolutamente nada. Inclusive, numa parte de aterro alta, nós deixamos de fazer. Afundou mais ou menos 50 milímetros, enquanto que na parte reforçada, nenhum. Então, para emboque de metrô, estabilização de talude, etc., e fundações, é uma ótima fundação, barata, boa para o Brasil. Tem algumas limitações. No máximo 10 metros. No máximo em terreno duro. Depois eu vou voltar a detalhar isso. O trado desliza em terreno duro. Se você quiser entrar um pouco em terreno duro, tira o trado que é rosca e põe uma cavadeira. Fura e põe o trado e tira, mas duplica a operação e encarece. Só acima da água, isso não é possível furar debaixo da água. Você fura, às vezes o trado vem limpo. Só é possível em solo descoesível. Em areia ele fecha, perde a graça. Muito bem, é um tipo de estaca escavada, portanto o empuxo é fraquinho, mas nós ensaiamos aqui na faculdade de Esplane, na UNB, muitos corpos de prova. A resistência de projeto do solo de cimento chega a 1,5 MPa, ou seja, 15 kg por centímetro quadrado. Se a gente usar 6 toneladas, dividir 6 toneladas pela área, vai dar meio MPa. Então, se fizer de concreto, você vai jogar um concreto, por mais barato que você consiga fazer, é 8 MPa. Vai custar aí, quer dizer, vai te dar 80 quilos por centímetro quadrado. Você vai precisar só de 15. Ou seja, é um tremendo desperdício, principalmente para a casa popular. O baixa renda ou o pobrezinho vai ficar pagando essa fundação porque era em concreto. E eu não precisava ser, né? Então eu não precisava de 80 quilos, bastava 10 ou 15. Porque não adianta, o solo não dá mais do que isso. Aliás, isso acabou nascendo por uma necessidade. Existe uma cidadezinha aqui perto de Valparaíso, chamada Cidade Jardins, que eram 2.000 casinhas e 200 prédios. Como não se tinha pesquisa, se trouxe estaca cravada de São Paulo. A fundação da casinha ficou muito mais cara do que a casa. Certamente o pessoal ainda paga para o antigo BNH a prestação por causa das fundações. Alguma dúvida até aqui? Então, a estaca fácil de fazer, barata, rápida, se fizer na mão, é um vetor social muito grande, ecologicamente correta, porque você não tem que dragar rio, porque não tem areia. Não precisa desmontar nem floresta, nem montanha, porque não tem brita. É solo e cimento. Mole, quase que na consistência de massa de rebocar, um pouquinho mais dura, tá? Para ela encher bem. Pois não. Armado. Por que que não? Por que que eu não posso colocar ferro em solo cimento, independente das tensões? O solo vermelho laterítico, que cobre quase o Brasil inteiro, ou amarelo, é ácido. pH é 4,2. Neutro seria 7.
Então, se você quiser, você pode armar com bambu ou barrinhas de nylon, mas fica mais caro. E o bambu também não é cultivado no Brasil. O bambu resolveria bem. Dura muito tempo aí dentro. Então, a pergunta dele é, por quê? Então, fica dentro do concretinho. Por isso esse pilarete de 1 metro. E ele ajuda também a transferir carga direitinho para cá, para o solo de cimento. Se quisesse melhorar ainda, pode fazer uma basinha logo aqui, olha. Furou 1 metro, desce o alargador e faz uma base. Porque ele baixa a pressão no contato aqui. As provas de carga que nós fizemos, o último projeto aqui, da IESPLAN, rompeu com 20 toneladas, 21 toneladas. Portanto, quando eu faço a prova de carga, é como se eu levar um paciente para a esteira, eu posso usar a metade. Coeficiente de segurança, 2. Eu poderia usar 10 toneladas, mas estou recomendando também 6 no máximo. Bom, o sistema solo-cimento, ele tem primeiro um vetor social. É fácil de fazer, não precisa de tecnologia, nada complicado. Segundo aspecto, baixa capacidade de carga. Terceiro aspecto importante, é uma fundação profunda, sai do solo ruim em cima. Então, se você tiver muros para 6 toneladas, casinhas para 6 toneladas, aterros, faz um tabuleiro. Entendeu? Ela serve para estabilizar aterro, até taludes. Se eu fizer uma cortina dela, ela reforça o solo, evita possivelmente um desabamento. Entendeu? Então, 1001 utilidade, respeitando os limites técnicos de 6 toneladas e a possibilidade de fazer estaca atrada. Muito bem, eu poderia botar ou colocar uma perfuratriz, um caminhão, furar 20 metros. Mas aí, desculpa a expressão, é uma burrice, porque já que vai furar 20 metros, põe 30 toneladas em concreto. Não tem sentido. Então, se quiser usar a máquina, sim, 6, 8 metros, para aumentar a velocidade. E, eventualmente, pode parecer mais barato do que a mão de obra. O que é ruim, você veja, nessa última obra que eu fiz, eu empreguei 80 famílias. Era um batalhão de gente fazendo 7.800 furos. Eu acho que foi até mais, 8.000 e poucos furos. Né? Essas casinhas do Minha Casa Minha Vida, que às vezes racham, que é um monte delas trincando, porque é um radiezinho, 7 centímetros, em cima de um solo colapsível. Chove 2, 3 vezes, dá um problema. Não sei se já me viram na televisão, olhando, não, está cheio de problemas. Aí o reforço da fundação é feito com solo de cimento. Está aqui. Muito bem. Depois dessa, nós temos uma estaca do tipo Strauss. Strauss não era só compositor vienense de valsas animadas para bailes naquela época, lá em Viena. Não. Existe uma estaca famosa, chamada estaca do tipo Strauss. É uma estaca fraca, por causa do processo de execução, mas se respeitar os limites e algumas observações de capricho na execução, lembra-se, uma boa fundação não é só técnica, é execução caprichosa. Ela funciona bem. Então, a estaca do tipo Strauss é uma estaca moldada em loco, já leva essa vantagem. Moldada em loco. É escavada com a piteira, que eu vou mostrar nos slides, mas é mais ou menos um tubo assim, que pesa 700 quilos, reforçada na ponta, tem uma janela e tem uma válvula, uma tampinha, uma válvula unidirecional. A máquina solta, ela entra no chão. Essa tampa abre, enche de solo. Quando está cheia,
a própria máquina vira ela de cabeça para baixo, o solo sai daqui. E assim um furo avançado, com isso que eu vou mostrar depois, chama-se piteira. Hoje no mercado tem de 32 centímetros, 42 e 52 centímetros. Então, é uma estaca moldada em loco, é uma estaca escavada, é uma estaca escavada, não apiloada, ela não é apiloada, sem base alargada, e normalmente não é toda armada. Pode ser, mas não é. Então, a ferragem que se vê aqui é uma ferragem de arranque ou ancoragem. 99% das fundações não são armadas. Esse ferro daqui é ancoragem, porque as cargas são, em geral, verticais de compressão. Então, é só amarração no bloco. Muito bem. É uma estaca fraquinha, porque você faz ela debaixo da água, desde que a máquina tenha 2 tambores. Cuidado com isso. Ela tem que ter 2 tambores, um para fazer a escavação e outra para controlar o concreto, senão vai dar problema. Então, ela pode ser armada, mas em geral é não armada. Como esse concreto é lançado dentro d'água, com lama, etc., a gente compra um concreto FCK 20, mas só quer um FCK, um FCD de design, de projeto, de 3,5 MPa. Então, é uma estaca fraquinha, que, se respeitado o limite, é ótima. Isso aqui, uma estaca de 30 centímetros, vai dar 30 toneladas de resistência do concreto. Essa mesma estaca pré-moldada dá 70 toneladas. Então, onde eu tenho que usar 2 estacas dessa, vamos supor que eu tenha um pilar, a estaca mais carregada delas é de 52 centímetros de diâmetro, que vai até 60 toneladas. Então, se eu tiver um pilar de 120 toneladas, eu vou usar 2 estacas de 52 centímetros. Essa é mais ou menos a convenção universal para estaca de 52. É um cruzadinho assim. Ora, se eu usar uma pré-moldada, basta uma. Uma pré-moldada de 42 centímetros, mais fina do que essa, pode chegar até 97 toneladas. Então, respeitado, ou seja, isso aqui é banana. Não pretendam fazer suco de laranja. Banana com banana vai funcionar bem. Já fiz perto de 40 mil estacas dessa, nunca tive um problema. Mas aí depende do operador e da máquina. É uma fundação, operador dependente. Se você não tem um cara bom, ele vai derrubar a sua obra. Você não fica lá o dia inteiro. Né? Muito bem. Alguma dúvida até aqui? Pois não. Olha, uma boa profundidade para estaca Strauss vai até 20 metros. Se bem que eu já tive que executar para prédios de 8 pavimentos, estacas, num silt ruim, mole, debaixo d'água até 35 metros. Mas sofreu muito equipamento. Aquela estaca de 52 centímetros, a máquina é muito pesada, e ela costuma ser revestida com tubo de aço para não fechar. Para puxar aquele tubo, tinha que ter guinchos de 5 toneladas. Eu vou mostrar depois isso com detalhes nas próximas aulas. Não era para essa aula não, mas tudo bem. Se posiciona o batistaca, que na realidade não bate nada. O batistaca é para estaca pré-moldada, que bate a estaca. Essa não. É só um cavalete, sabe? Uma espécie de um guincho ou um cavalete que manobra a piteira e o pilão. Aqui um guincho duplo, pelo menos de 3 toneladas. Existe um sistemazinho, às vezes, até muito usado em São Paulo, no Paraná, que basta um operador,
que usa uma catraquinha aqui, não é bom. Um guincho, então, ele não tem roda, porque faz um lamaçal danado, porque se a gente não jogar água no furo, ela não consegue furar nem tirar o revestimento. Um guincho opera a tal piteira, que é o elemento perfurante. Logo quando chega no lençol freático e tal, a gente reveste o furo com camisas de aço emendadas com luvas a cada 2,5 metros. A primeira chamada coroa tem um dentezinho aqui, mas não adianta nada porque não gira. Então, como solta o pilão, jogando água, ele vai furando o solo. Quando essa piteira, não é pilão, enche de terra, que agora é lama, a máquina pega o cabo de aço e vira e chacoalha, a lama sai toda pela janela. Aí vai furando até chegar no terreno duro. As estacas escavadas têm uma vantagem. Você vê o solo da ponta. Então, quando a gente for fazer o projeto, vocês vão receber a sondagem que diz, olha, aqui tem uma areia pouco siltosa, amarela, dura. O operador sente, a piteira não entra mais. E ele tira a última piteirada, inclusive nós ensacamos isso. Eu vou mandar para vocês, vou mostrar. Tem uma planilhazinha que eu ponho um saquinho de amostra de todo o solo da ponta. Atingido o terreno firme e o solo previsto no projeto, ele começa a encher de concreto. Tira a piteira, começa a encher de concreto, cada elemento de 2,5 metros. Concreto com slump 12, mesmo debaixo d'água. Aí, encheu o primeiro elemento de concreto, coloca-se um pilão aqui, em cima do concreto, que não apilou a nada. Tem o nome de pilão, mas é fajuto. Ele fica em cima do concreto e o operador começa a puxar, é como se fosse uma embreagem. Nesse outro guincho, ele então começa a tirar o revestimento aqui. Tem um cabinho de aço, ele tem o pilão lá embaixo e com outro guincho ele começa a arrancar o revestimento, em arranquinhos. E ele fica olhando o cabo de aço do pilão. Por quê? Quase. A profundidade ele já mediu pelas camisas ou pelo próprio cabo de aço da piteira. Porque quando o terreno, olha, tem outra coisa, quando o terreno é duro, ou seja, uma argila boa com 15, 20 golpes, ela não fecha. Não use revestimento. Seu cliente vai falar, puxa, mas está fazendo economia porca. O revestimento só atrapalha. Porque ele amolece muito. Ele amolece o solo, estraga o solo. Entendeu? Ele amolece o solo. O solo coesivo, as argilas, quando molha, ela vira lama. Existe um efeito chamado tixotropia, que se deixar esse solo parado com o tempo, ele readquire resistência. Mas ninguém sabe quanto é que esse solo estragado, porque a camisa desce, sobe, vai alargando o furo. Quanto é que ele ganha de resistência? Mas e por que então que o operador vai tirando o revestimento e olhando para o cabo do pilão que está em cima do concreto? Grande problema da estaca Strauss é mais ou menos da hélice. Se por acaso esse concreto embuchar o tubo, ou ele usar pouco água no concreto, ele pode grudar no tubo e sobe junto. Estou furando em solo mole debaixo de água. A lama estrangula a estaca. Entenderam? Então, eventualmente, se o concreto estiver bem molhadinho, ele pode dar uma chuchada no concreto para ver se ele sai daí. Às vezes a gente perde, tem que tirar tudo, abrir com maçarico antes que endurece o concreto, e tira e perde a estaca. Por quê? Por causa disso. Isso está debaixo d'água, ela não tem base nem nada. Se der para socar um pouco antes, é bom, mas com muita água ela pode entrar água e dar um problema. Então a gente concreta isso mais ou menos rápido. Tira a lama com a piteira sem deixar ela entrar no chão e lança o concreto em cima. Então, eu tenho 20 MPa aqui em cima e só quero 3,5.
Então, pode ter lama, etc., que dá os 3,5. É uma excelente estaca. Depende do seu João aqui e do solo. E da máquina. Todo mundo chama de bate-estaca, mas ele não bate nada. Quem bate estaca é a cravada, que é o próximo tema. Entendeu? Essa estaca é escavada. Não tem base alargada, pode ser revestido ou não. Lembra-se, se o furo não fechar, tira o revestimento. Lembra daquela observação profissional? Você vai fazer um bloco ou um baldrame, se der para escavar sem pôr madeira, tira a madeira, por causa do empuxo passivo. Tire a madeira. É 10 vezes mais barato e 12 vezes melhor. Se o furo ficar aberto, tire o revestimento. Deixa só o primeiro para conduzir. O resto você tira e avisa para o seu cliente, olha, o revestimento a gente tem que chacoalhar, porque às vezes ele engarrancha e tal. Ele destrói o solo. Se destrói, enfraquece o solo, enfraquecendo o solo, eu perco resistência. Ela limpa mais a ponta do que a hélice contínua. Tecnicamente, é mais confiável do que a hélice. A piterada limpa melhor a ponta do que a hélice. Né? Só que a hélice mais moderna, eu já estou enfiando a hélice em solo de 40 golpes. Então eu vou ter uma boa parte da hélice em terreno muito bom. Mas a hélice contínua, se a máquina for fraca, ela vai te dar problema. Alguma dúvida? E para finalizar esse módulo, vamos falar nas estacas pré-moldadas, que pode ser o melhor tipo de fundações. Estacas pré-moldadas. Características. Alguém me dá esse número aqui, é 3.34. Estacas pré-moldadas. Nós voltamos com mais detalhes sobre todo tipo de fundação no capítulo Cálculo e Projeto de Estacas. Então, característica. Pré-moldada, feita fora do terreno. Fundida fora da cava. Segunda característica, cravada. Então, ela é cravada. Terceira característica, toda armada. Porque eu preciso dessa ferragem? Não. É só do transporte. Desvantagem, corte e emenda, perda. Né? E o cliente paga a estaca de pé. Não paga quanto cravou. Então, se eu coloco 20 metros de estaca, entrou 18, ele paga 20 metros. Isso é norma profissional. Muito bem. Se colocar areia aqui, por causa do efeito do drapejamento, ela mata aquele item da folga. É uma estaca excelente, porque você compacta o terreno e tem um elemento chamado nega, que eu vou explicar depois. Mas, em tese, você manda bater 10 vezes o pilão aqui em cima, numa altura controlada, e num peso próprio ou próximo da estaca. Ela pode, por exemplo, entrar 10 milímetros ou 15, calculável. Tá bom. Se ela entrar 30, 40, tá ruim. Pode continuar cravando. Se entrar só 10 ou menos, se forçar, quebra. A estaca pré-moldada só não é a melhor estaca possível, porque ela pode não conseguir atravessar
camadas duras, terreno compacto. Sobrejacente a terreno mole, argilas moles. Argilas moles. Às vezes, vai se cravar a estaca, que a intenção é chegar a 20 metros no terreno realmente bom, mas as estacas quebram. Crava a estaca aqui, ela não entra, quebra. Ou você é tentado a parar aqui. Essa pressão vai fazer acontecer um recalque por adensamento aqui. É a única desvantagem, a não ser o fato de ter muito ferro, de sobrar da pré-moldada. Mas é, quando não acontece isso, a mais confiável das estacas. Muito mais do que hélice, muito mais do que micro. Micro não, porque você implanta ela onde você realmente quer. Em rocha, etc. Muito bem, senhores. Alguma dúvida até aqui sobre pré-moldado ou qualquer outro assunto? Primeiro, o grande problema e a maioria dos casos de patologia é estaca em cima de matacão. Que às vezes até antes de vir a rocha, vem um solo saprolítico com matacões duros. Você pensa que está na rocha, mas debaixo do matacão tem solo mole. Só tem um jeito, sondagem rotativa. Né? Com broca de diamante você fura qualquer coisa. Aqui na nossa região central do Brasil tem quartzito, que mais duro que ele, só o diamante. E outros locais que tem basalto, gabro, fura com vídia, que é muito mais barato. Então, esse é um terror. Você não pode ficar com a sondagem sem ter certeza. Segundo fato, a geologia local te informa isso. A menos que você está fazendo uma área nova. Por exemplo, a asa sul de Brasília é toda muito boa. O perfil é tipicamente residual, ou seja, o solo foi formado, ficou aqui, o que diz que a resistência é sempre crescente. Sempre crescente. Se você parar um tubulão igual está aqui, com 14 metros, sabe que com 15 é melhor, 16 melhor, 17. A não ser ali por perto que tem uma nascente debaixo dos prédios que deu problema. A asa norte já é toda dobrada. Você encontra a rocha 6 metros, é totalmente desconfiável. Se você não fizer uma rotativa, vai ver que tem terreno mole embaixo. Muitos. Muitos. Eu já examinei dessas 700 obras, umas 400, só de problemas de fundações. E uma grande maioria está lá e na Águas Claras. Terreno mole debaixo do duro. Isso é um perigo. Né? Mas como já se conhece a região, agora se toma cuidado. Fala, olha, é traiçoeira essa camada. Eu me lembro que, algum tempo atrás, você não tinha nascido ainda, mas os poceiros que faziam tubulão tiravam cristais pensando que era diamante, era cristal de quartzo muito bom. Então, furavam ali e faziam cavernas tirando o cristal de quartzo, como tem cristalina. Esse é um grande perigo de fundações. Sondagem mal feita, curta. Outra dúvida? Muito bem. Então, muito obrigado. Até terça-feira que vem na próxima aula.